Oi, turma. Vamos agora com a atividade de ciência da semana, da 16ª semana, dia 27/7 a 31/7. As atividades de ciência, elas estão fáceis pelo seguinte: há dias que estávamos sempre estudando sobre células, bactérias, micro-organismos e vários outros temas relacionados a elas, às células, principalmente. Então, nós vamos fazer uma revisão sobre aquela unidade do livro de vocês, da página 50 a 53, atividade. São 4 folhas, né? Revisão sobre a vida que a gente não vê, livro do aluno, Buriti Mais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem essa imagem e respondessem as perguntas abaixo. Mas você pode praticar essa atividade em casa também. Como assim? Você pode pegar uma jarra, de suco e coloca uma jarra transparente, fica bem mais fácil, igual está no livro. Não é, a jarra não precisa ser igual, mas assim que tem o formato de uma jarra, fica bem melhor, quanto maior, melhor. E vocês vão fazer esse simulado também. Tá? Com uma forma quase esférica, que é a forma da jarra. Então, vocês vão tentar notar que as imagens distantes, elas ficam invertidas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada mesmo, se realmente elas ficam invertidas, de perto, de longe, tá? Então, essa jarra, ela funcionará como uma lente também, só que uma lente biconvexa, tá? De uma espessura grande. Olha bem no livro aí, quando ela, aqui, olha bem. Por isso que fala que ela tem uma lente biconvexa de espessura grande. Então, vamos ver o que se trata a pergunta aí? Vamos ver? O vaso com água pode ser considerado um tipo de lente? Por quê? Acabei de falar. Ele pode ser, sim, considerado uma lente. Vai me ajudar, pode ver a letra, olha como fica maior, né? Não ajuda? A observar mais com detalhe as coisas. Então, ele pode ser um tipo de lente? Pode. Por quê? Porque podemos ver o tamanho e uma forma alterado, e a forma dos objetos alterados, de medidas diferentes, maiores. Agora, atividade 2, eu gostaria que vocês olhassem bem o que está sendo apresentado, essas 3 imagens, nós vamos trabalhar com elas aí, essas do final aí. Todas as imagens a seguir são de um micro-organismo que ataca plantas, causando uma doença chamada ferrugem. Que instrumento de observação foi usado em cada caso? Olha bem, nós temos olho nu, que é sem instrumento, lupa ou micro-organismo. Escreva abaixo de cada unidade. Então, na primeira figura, o que para essa figura ficar assim, esse objeto ficar assim, foi usado o quê? Ela ficou desse tamanho aí. Foi com vistas a olho nu, microscópio ou lupa? Essa outra imagem aqui, a do meio, ela tá bem visível, né? Olho nu, essa daí não tem como errar. E essa daqui, olha, por microscópio, porque aumentou a imagem mais ainda. E eu tenho algo a citar a vocês sobre esses detalhes, tá? Então, observe que a imagem produzida pela lupa, vou auxiliar vocês. A imagem produzida pela lupa, ela tem um aumento de 20 vezes, tá? Já a imagem observada ao microscópio, ela foi ampliada 100 vezes. Então, observe com detalhe, tá? Vou tornar a lembrar a vocês que a imagem produzida pela lupa, ela tem aumento de 20 vezes. A imagem observada ao microscópio, ela tem
ela tem 100 vezes mais o tamanho dela, ampliado. Então, observe bem essas informações que podem ser obtidas em cada uma dessas imagens, tá? A olho nu, pode-se observar a extensão do dano causado pela ferrugem. Olha, vou mostrar aqui. A olho nu, olha como é visto, né? E então, a olho nu, vocês observam todo esse estrago aí na ferrugem, né? Causado pela ferrugem e como ela afeta a folha. Na imagem produzida pela lupa, que é essa primeira aí, observe. Nota-se com mais detalhe o tipo de dano causado. Olha, já está mais visível, maior um pouco. E ao microscópio, é possível observar o micro-organismo que causa essa patologia. Olha bem aí. Então, com o microscópio já podemos observar com mais detalhe. Então, a pergunta que nós temos abaixo é: alguma imagem mostra célula? Dessas três aqui? Será que aqui dá de eu ver uma célula? Aqui dá de eu ver uma célula? Qual delas que dá de eu ver uma célula? Aí você escreve aqui embaixo, tá? Número 3. Eu não comentei mais porque tá bem fácil. Aí nós temos aí a atividade a atividade número 3. Essa atividade número 3, vocês vão lembrar dela lá na página 16, onde fala sobre as células. Na página 16, se não me engano. Lá fala sobre a estrutura das células, que ela é a menor unidade estrutural do ser vivo. Olha bem. Então, número 3, as afirmações abaixo estão incorretas. Reescreva-as fazendo as correções necessárias. Então, agora elas têm que ficar corretas. Elas não estão corretas. As células não têm vida. Uai, se elas crescem, se alimentam de outro, né? Tem delas que alimentam até. E olha bem, então as células não têm vida. O que podemos escrever aí com base no que estudamos lá na página 16 no livro de vocês? Que as células, elas são estruturas vivas, não é isso? A letra B, somente organismos pequenos são formados por células. Não. Na página 17, que nós vimos lá das unicelulares, pluricelulares, lá vimos que não é só de uma célula, não é só de célula pequena. Todos os seres vivos são formados por células o quê? Grandes e também por células minúsculas. Um exemplo que nós temos aí de atividades assim, nós podemos ver a olho nu a gema do ovo da galinha. Outro que nós podemos ver a olho nu, os alvéolos da laranja, não é isso? A letra C, as células não precisam de alimento. Essa frase não está certa mesmo. Porque as células, elas precisam de alimentos para elas manter vivas, porque senão elas morrem. Número 4. Observe a tirinha a seguir e depois responda as perguntas. Olha essas meninas. Estão as duas juntas, uma espirrou. Assim, né? Elas espirraram aí bem, né? E eu tô aqui com a minha lentidão, mas vamos aqui. Uma espirrou. E a outra estava tão pertinho. Olha o que aconteceu. Foi parar na cama e a mãe vem com aquele chá gostoso, menino. Aquele chá, né, com remédio para melhorar. Então, letra A. Por que a menina do segundo quadrinho ficou doente? Pode contar de modo bem prático ou mais técnico, né? Igual muitos gostam de usar mais de acordo com o que já estudou, dá de responder mais de um modo diferente. Observe bem, então não poderia colocar. Por que ela ficou doente? As duas estavam conversando e uma espirrou próximo à outra, pegando o vírus da gripe.
Ou então você pode anotar que os micro-organismos causadores da gripe foram transmitidos de uma criança para outra pelo ar. E isso porque os micro-organismos, ao serem expelidos pelo espirro, eles podem flutuar no ar. E olha os cuidados que nós vamos ter também aí com o Covid. Vocês estão atentos, né? As medidas de prevenção, ter bastante cuidado. Então, é importante a gente observar esses detalhes, tá? Olha, nós vimos aí várias notificaçõezinhas importantes, que a gente tem que lavar as mãos com frequência, usando água e sabão, ou um desinfetante à base de álcool gel, álcool 70, né? Ao tossir ou espirrar, tem que cobrir a boca e o nariz com o cotovelo, flexionando um lenço de papel que deve ser jogado logo em seguida na lixeira com tampa, ou se usou algo, tem que lavar de imediato. Evitar contato próximo de pessoas que tenham esse sintoma do Covid ou de gripe qualquer, né? Usar as máscaras, que são importantes. E nós devemos nos cuidar, gente, porque não é só nós, quem mora também quem mora também na nossa casa. Então, a perguntinha da letra B tem: qual tipo de micro-organismo causa a gripe? O vírus, não é? Como a menina do primeiro quadrinho poderia ter evitado a transmissão da gripe para sua colega? Ela poderia o quê? Colocando um lenço ou o braço, o lenço. Eu não tô com um aqui agora, que senão eu ia pegar e apresentar para vocês. Mas achei um. Pode colocar um lenço, né? Ou o braço na frente do nariz e na boca ao espirrar. Então, por isso tem que ter esses cuidados, tá? Olha, esse aqui não é lenço, não. É um pedaço da minha toalhinha, que não é toalha de mesa. Mas assim, turma, mas é um exemplo que eu tô contando para vocês, que a gente tem que ter esses cuidados, tá? Na página de vocês, na 52, tem lá, leia o texto e responda. As cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem dos restos de comida, as bactérias produzem substâncias que corroem os dentes, produzindo as cavidades que chamamos de cáries. A pergunta. Antes de ler a pergunta, vocês observem a respeito do que fala o tema, o texto, sobre a escovação, que ela elimina os restos de alimentos, né? Observa bastante, fica bem claro a interpretação, e eles podem servir, né? Que esses alimentos no dente, eles podem servir de alimento das bactérias. Então, evitar, tem que ter o máximo de cuidado. Então, a pergunta: como a escovação dos dentes pode prevenir as cáries? Escovando, porque escovando a gente elimina os restos de alimentos que poderiam servir de alimentos também para as bactérias, que senão vai dar origem às cáries, tá? Na número 6, essa daí, ó, quem tem dúvida, olha lá no livro de vocês na página 27. Na página 27, vocês vão ver um pouco mais sobre esse esquema do fungo. Então, a imagem mostra, olha para a imagem e responde. A imagem mostra o fungo inteiro. Será que está mostrando um fungo inteirinho aqui? Nós já vimos isso aqui, lá no livro. Lá fala que não é o fungo todo que está aí. Porque o cogumelo é apenas a parte que cresce acima da superfície. O corpo do fungo é formado por muitos fios longos e finos, que são chamados de hifas, tá? Que crescem em meio ao solo ou ao alimento. Então, observe bem com cuidado, a imagem mostra o fungo inteiro.
Não mostra, só mostra só o cogumelo, que é apenas a parte de cima, mas embaixo, né, no interno, tem mais dados. Então, da letra B. O que diferencia fungos e plantas? Fungos e plantas. É bem claro, né? Fungos e plantas. As plantas, elas produzem seu próprio alimento, não produz? Os fungos não produzem alimentos. O corpo da maioria das plantas é formado de folhas, caules, você estudar desde lá do pré. Folhas, caules, raízes. E o corpo dos fungos pode ser formado de uma única célula, ou por hifas e estruturas reprodutivas visíveis a olho nu, tá? Estava lembrando aqui, tem certos momentos que eu fico falando assim e a memória vem buscando mais outras informações, né? Lembra do pão, do experimento que eu falei para vocês fazerem, que tinha a respeito do pão lá? Até mostrei numa atividade que foi até em folha, que tinha lá no pão, tinha umas partes que estavam assim, aquele bolor no pão. Vocês acho que devem estar lembrando dessa atividade. Então, vamos ver o que fala na atividade número 7. Fabiola pegou uma fatia de pão para fazer um sanduíche, mas reparou que ele estava embolorado. Quando mostrou para seu irmão mais velho, ele disse: acho que dá para usar o pão. É só raspar esse bolor de cima aí, ó, que dá de comer de boa. É assim, né, turma? Ah, não. Você concorda com o irmão da Fabiola? Por que você concorda ou não? Então, observa bem que não é suficiente retirar a parte aparente do bolor se eu raspar o pão, pois elas são apenas as partes reprodutivas do fungo, que eu acabei de falar a respeito lá do fungo, na pergunta anterior de vocês. Então, as hifas, elas crescem dentro do pão. Tudo bem? Vamos ver a próxima atividade? Essa atividade, a número 8, vocês vão fazer leitura dela, porque senão o vídeo fica longo e fica depois difícil para download, tá? Ele é um texto ótimo, vai falar sobre uma doença, a esquitosomose, tá? Aqui sobre a vacina, que foi uma questão que está em fase já de conclusão. Aí a pergunta vem assim: qual doença a vacina noticiada no texto previne? Qual é? Então, vamos ver com detalhe. Se você leu atentamente esse texto aqui, você vai ver que se trata de uma doença, bem no início aqui, ó. Você vai ver, contra a esquitosomose, não é isso? Então, vamos lá de novo aqui. Qual doença a vacina noticiada no texto previne? Previne a esquitosomose, não é isso? Mas explique com suas palavras como as vacinas protegem o nosso corpo de algumas doenças causadas por micro-organismos. Como que a vacina ela protege o nosso corpo, gente? É porque ela produz defesa contra alguns micro-organismos que são causadores de doença. Então, como as vacinas protegem o nosso corpo? Produzindo defesas contra alguns micro-organismos. Tudo bem? E esses micro-organismos são causadores de doença. Na letra C, por que é importante que a vacina passe por teste antes de ser produzida e aplicada?
Por quê? Para a segurança, né, gente? Para a segurança da população, para a segurança e eficácia das vacinas, né? Para ter um grande resultado satisfatório. O número 9. A vacina é importante? Por quê? Isso aí acho que você consegue escrever bem com detalhe, né? Por quê? Porque ela previne as doenças. Ela não vem para curar, ela vem para prevenir as doenças. Eu fiz essa retomada importante, vamos continuar estudando temas assim e espero que respondam todas as atividades e enviem as fotos respondidas para a professora, ok? Então, até um breve com vocês.